Boa tarde para você, véspera de feriado, 6 de setembro, a gente começa a primeira edição ao vivo. Você vai ver o debate que aconteceu ontem no Legislativo sobre o Hospital Ouro Verde. Nos últimos meses, vários vereadores foram à tribuna para comentar a falta de itens básicos e precariedade no atendimento. E aí também nós temos hoje o nosso quadro de economia doméstica. Tá pensando em comprar um carro ou uma casa? No quadro Na Ponta do Lápis você vai saber sobre o consórcio. E ainda esporte, a Ponte Preta se prepara para um duelo contra o São Paulo lá no Morumbi. E hoje às 6 da tarde tem sessão. Os vereadores vão votar 4 projetos de lei. Entre eles, uma proposta que altera a legislação sobre os imóveis abandonados. O objetivo é tornar o processo de transferência para o município de forma mais rápida. Vamos ver a pauta completa de hoje. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera a Lei 14.931 de dezembro de 2014, que dispõe sobre desafetação de parte de bem público da classe de bens de uso comum do povo e afetação ao uso especial para fins de implantação do Centro de Saúde do Jardim Capivari, na forma que estabelece e dá outras providências. Também em segunda discussão será analisado o projeto do prefeito que altera o artigo 3º da Lei 12.153 de 2004, que consolidou a legislação sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o CMPDA. Em primeira discussão e votação será analisado o projeto de lei complementar com emendas de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que acrescenta artigo 8A à Lei Complementar 69 de 2014, que passa a regulamentar no âmbito do município disposições do Código Civil Brasileiro para constatação, encampação, arredação, assenhoramento e posterior transferência de propriedade ao poder público municipal urbano, sem dono ou abandonado. O item 4 da pauta é a segunda discussão do projeto do prefeito, que altera dispositivos na Lei 11.097 de dezembro de 2001, que instituiu a UFIC, Unidade Fiscal de Campinas, para efeito de cálculo de atualização monetária e de conversão de valores pertencentes à Fazenda Pública Municipal. Você pode participar da reunião aqui no plenário da Câmara e também acompanhar pela TV Câmara e nas redes sociais ao vivo. facebook.com/Câmara Campinas e youtube.com/TV Câmara Campinas está aparecendo aí na sua tela. E nos últimos meses, pelo menos 10 requerimentos aprovados aqui na Câmara pedem algum tipo de informação sobre a falta de itens e dívidas da administração do Hospital Ouro Verde. Ontem, um debate aqui no Legislativo cobrou ações para amenizar essa crise na unidade. O vereador Gustavo Peta recebeu na noite desta terça-feira, no plenarinho da Câmara, um dos diretores do Sindicato da Saúde de Campinas e região para debater a crise no Hospital Ouro Verde. No encontro, que também contou com funcionários do hospital e usuários do Sistema Único de Saúde, o parlamentar lamentou a situação da saúde na cidade. E o fato é que nós vivemos uma crise sem precedentes na história do Hospital Ouro Verde. Uma crise de falta de insumos básicos, dos direitos trabalhistas que não estão sendo respeitados, da condição de trabalho dos trabalhadores que impacta no atendimento ao usuário. E esse problema precisa ser resolvido. E a gente fica enfrentando um jogo de empurra-empurra da prefeitura e da organização social que faz a gestão do hospital. Em visita ao Hospital Ouro Verde na última semana, Gustavo Peta já tinha constatado as dificuldades dos funcionários em prestar os atendimentos, já que faltavam insumos básicos, como anestésicos e esparadrapos, por exemplo. O vereador convidou para o debate representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Organização Social Vitale, que é responsável pela administração do hospital, mas ambos justificaram suas ausências. Ao fim do debate, o parlamentar cobrou soluções do poder público para que essa crise não cause um prejuízo ainda maior para a população. Eles precisam resolver o problema e, infelizmente, isso não está sendo resolvido. Por isso que os funcionários e os médicos não descartam, inclusive, uma greve, que é um instrumento legítimo que os funcionários possuem, mas que deve ser o último instrumento, por conta do impacto que tem em relação aos usuários. Mas esse último instrumento está virando cada vez mais uma possibilidade
diante da insensibilidade da administração pública de resolver o problema. E o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu uma sindicância para apurar problemas na estrutura e no atendimento do Hospital Ouro Verde. A gente entrou em contato com o CREMESP, mas eles informaram que ainda não tem um prazo para apresentar esse relatório final. E o CEPAT funciona hoje até o fim da tarde, então para quem procura uma recolocação profissional, são 88 vagas de emprego. Há vagas para ajudante de eletricista, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, auxiliar administrativo com experiência em transportes, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de corte na confecção de uniformes pesados e profissionais, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, bartender, carreteiro, confeiteiro, cortador de roupas para uniformes profissionais, eletromecânico de manutenção de elevadores, garçom, instrutor agrícola, padeiro confeiteiro, recepcionista atendente, supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos, técnico em nutrição e vendedor. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E olha, o consórcio é um modo que os brasileiros encontraram de comprar um bem, né? Um carro ou até uma casa. Hoje, no Na Ponta do Lápis, você vai ver as condições dessa modalidade bastante oferecida pelos bancos e também pelas instituições financeiras. Você já ouviu falar sobre consórcios? Esse tipo de produto faz sucesso entre os brasileiros, mas muita gente ainda não sabe o que é de fato essa forma de adquirir bens. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje foi saber um pouco mais sobre esse assunto. O consórcio, na verdade, é adquirir uma carta de crédito, mas paga a prestação. Essa carta de crédito ela vai vir de 3 formas possíveis. A primeira através de sorteio, porque você tem um número e dentro daquele grupo, ao longo daqueles meses, cada mês nós teremos um sorteio e pode ser sorteado. Existe uma outra possibilidade de você antecipar essa carta de crédito sem necessariamente contar com a sorte, que é através de lances. Então aqueles que anteciparem valores conseguem resgatar essa carta de crédito para poder fazer a aquisição de um bem, seja ele um veículo, seja ele um imóvel. E a terceira opção é que se você efetivamente não tem sorte e também não se antecipou nenhum valor de pagamento, ao final do cumprimento dos valores do contrato, você receberá a carta de crédito. Ou seja, na verdade, o consórcio funciona como um instrumento de estímulo à poupança, que gera de alguma forma um valor para que aquele sonho que o adquirente do consórcio tem possa se realizar no longo prazo, na pior das hipóteses, ou eventualmente contando com a sorte antecipadamente. Me parece uma proposta interessante, sobretudo para aquelas pessoas que têm dificuldade em poupar. É bem verdade que o risco é menor daqueles que conseguem guardar dinheiro, mas para alguns o estímulo de assumir um compromisso, de ter que pagar uma dívida para si mesmo, ele é mais efetivo do que propriamente se ele tiver só que guardar dinheiro. Por isso que o consórcio ajuda muita gente e além de tudo é uma opção que não é muito cara, considerando que ele não cobra juros, mas apenas uma taxa de administração da gestão de toda a carteira daqueles que estão envolvidos no consórcio. É muito importante que as pessoas tenham muito cuidado em relação ao contrato que estão pactuando. A desistência normalmente acarreta uma perda, que são os custos administrativos da operação. Alguns conseguem transferir esse consórcio para terceiros, mas normalmente há uma incidência de tarifas que são bastante elevadas, nem sempre nessas condições da desistência isso favorece o consumidor. O consórcio, de maneira geral, ele é ofertado
sobretudo pelas empresas de serviços financeiros, né? Os bancos, na verdade, oferecem esse tipo de produto, mas também é muito comum a gente encontrar em lojas comerciais, em varejistas, como são os grandes supermercados, como são as lojas de magazines, ou os mesmos as concessionárias e, eventualmente, algumas construtoras. A gente sabe também que algumas empresas de consórcio possuem representantes individuais. Através da internet é uma possibilidade também de marcar uma visita e conhecer bem o produto. Bom, com esses esclarecimentos, você já pode decidir se o consórcio é ou não uma boa opção para suas finanças. A semana que vem a gente volta. Vamos começar com a Ponte Preta, que faz tempo que não aparece por aqui, já que não joga desde o dia 28 de agosto. Boa tarde, Gabriel. É verdade. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Fazia tempo que não falávamos da Ponte Preta, que continua treinando para o duelo deste sábado contra o São Paulo, lá no Morumbi. O técnico Gilson Kleina está aproveitando este tempo de 13 dias entre os dois duelos para treinar a equipe. Ele conta com a volta de 5 jogadores que não atuaram na última rodada. O lateral esquerdo Danilo Barcelos, o volante Naldo, os meias Léo Arthur e Renato Cajá, além do atacante Luca. Do outro lado, o São Paulo é o penúltimo colocado com 23 pontos. A Macaca é a 13ª com 27, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. É jogo tenso. Quem será que escapa da parte de baixo da tabela? Alvinegros ou tricolores? É duelo de muitos pontos envolvidos, porque o São Paulo está desesperado, como a gente viu na reportagem, penúltimo colocado. A Ponte vem de derrota em casa para o Atlético Mineiro. Então vai ser um jogo tenso. E a diretoria do São Paulo espera mais de 40 mil torcedores, então é bom o técnico Gilson Kleina se preparar muito bem para enfrentar essa equipe. E hoje é dia também de Campeonato Paulista de Vôlei. As equipes de Campinas entram em quadra logo mais, Gabriel. É a 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Vôlei Renato vai até a cidade de Santo André enfrentar o SESI. Clássico paulista de muita rivalidade, SESI contra a equipe de Campinas. O Vôlei Renata perdeu na estreia, depois disso engatou uma série de 3 vitórias consecutivas, então vem embalada para essa partida. E o técnico argentino Horácio de Léo tem todos os atletas à disposição, então o duelo promete mesmo ser bastante equilibrado. Sim. Boa sorte para os campineiros. E tem corrida também neste fim de semana. É o 3º circuito de corridas dos distritos de Campinas, etapa agora em Barão Geraldo, largada no domingo, 8 horas da manhã, na Praça Durval Pátaro, Francisco de Barros Filho. Circuito de rua de 6 quilômetros, o percurso todo pode ser conferido no site nextrace.com.br. Então, motoristas também evitem aí a região da corrida. Só para a gente dar uma contextualizada aí, o 3º circuito de corrida de distritos de Campinas começou lá em Joaquim Egídio, na região leste da cidade, passou pelo Campo Grande e pela região central e vai seguindo até a 6ª etapa nas demais regiões aí de toda a cidade. A última prova vai acontecer no dia 26 de novembro, no distrito de Nova Aparecida, região norte. A gente encerra essa edição por aqui. Boa tarde para você. Tchau, tchau.